Um manto de escuridão envolveu a cidade de Belgorod. Após um ataque devastador, os habitantes ficaram sem eletricidade, forçando-os a acender velas para iluminar suas casas. Em meio a essa situação crítica, o presidente da Ucrânia, Zelensky, aproveitou a oportunidade para declarar que a Rússia está planejando um apagão para a Ucrânia neste outono. E surge a questão: seria isso uma mera coincidência ou uma guerra reflexiva, onde cada ataque recebe uma resposta e cada palavra se torna uma arma? A Ucrânia e a Hungria estão novamente à beira de um rompimento diplomático. Tudo começou com uma sequência de medidas recíprocas. Kiev colocou 3 oficiais húngaros na lista negra como resposta a um veto de Budapeste que impedia a participação de militares ucranianos, supostamente envolvidos na morte de um húngaro étnico durante a mobilização. Para a Hungria, isso é uma questão de honra; para a Ucrânia, uma chance de mostrar que não permanecerá em silêncio. Contudo, por trás de formalidades diplomáticas, uma hostilidade clara se revela. Zelensky alegou publicamente que a Hungria estava realizando vigilância na fronteira com drones. A resposta de Budapeste foi direta e contundente: essas são acusações absurdas. O presidente ucraniano está enxergando fantasmas. Em linguagem diplomática, foi um insulto explícito. E a situação não parou por aí. Meios de comunicação húngaros, próximos ao governo, divulgaram um material ainda mais alarmante. Alega-se que a Ucrânia estaria preparando provocações contra a Polônia e a Romênia. O roteiro foi detalhado. Agências de inteligência ucranianas planejariam usar drones russos recuperados para atacar alvos em territórios da NATO. Kiev então responsabilizaria Moscou e exigiria uma reação do bloco. Moscou reagiu imediatamente, alertando que, se isso acontecer, será um passo direto rumo a uma terceira guerra mundial. E essa advertência ressoou em toda a Europa. Especialistas vêm apontando que o problema não reside na existência de provas, mas na necessidade de um pretexto. Nos últimos anos, sancionamentos ocorreram antes mesmo da conclusão de investigações, e acusações foram construídas sobre suposições. A lógica impera: primeiro a decisão, depois as evidências. Se alguém ousar provocar, a resposta pode ser instantânea. Neste jogo perigoso de palavras e ações, a tensão só cresce, e um novo capítulo da história se desenrola, cheio de incertezas e consequências potencialmente catastróficas. Nos últimos anos, vivemos um cenário onde as sanções foram impostas antes mesmo que as investigações fossem concluídas. As acusações frequentemente se baseiam em suposições, o que nos leva a uma lógica inquietante: primeiro a decisão, depois as evidências. Se alguém se atrever a provocar, a resposta pode ser imediata. Enquanto isso, em Bruxelas, a crença nas versões que incriminam Moscou se torna um reflexo da vulnerabilidade do aliança. Publicações da Hungria, mesmo que repletas de inverdades, mostram-se perigosas. O cenário é preocupante: a Europa não busca apenas fatos, mas sim pretextos para ação. Com essa tensão nas relações, a cidade de Belgorod tornou-se o novo alvo. Os ataques ucranianos às usinas térmicas mergulharam a cidade na escuridão. Elevadores pararam, semáforos apagaram e os bairros foram envoltos em trevas. A população, em meio à penumbra, acende velas e compartilha fotos nas redes sociais, evocando memórias de relatos de guerra do século passado. Esses ataques não são meras casualidades, são afrontas diretas contra a infraestrutura energética. Kiev sinaliza que pode retirar a luz de áreas na Rússia, assim como Moscou fez com cidades ucranianas no passado. Após esses eventos, Zelensky alerta que a Rússia se prepara para causar um novo blackout na Ucrânia. Segundo ele, Moscou teria a intenção de repetir os ataques às instalações energéticas, deixando milhões sem aquecimento ou água. Surge, então, um padrão reflexivo: o ataque a Belgorod é acompanhado pela advertência de que a Rússia planeja retaliar. A guerra informativa funciona como uma ferramenta militar, um ataque seguido pela justificativa de que qualquer retaliação será vista como terror. Cada ação é meticulosamente justificada, cada palavra se transforma em arma. Nesse turbilhão, as atenções se voltam para Donald Trump e seu plano de paz para Gaza. Sua proposta inclui a libertação de reféns, a anistia em massa para os palestinos, a retirada das forças israelenses, e a criação de uma administração internacional, além da desradicalização sob supervisão externa. Acredita-se que o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, especialista em negociações nos bastidores, esteja por trás dessa ideia transformadora.
Se implementado, Gaza deixaria de ser controlada tanto por Israel quanto pelo Hamas, passando a ser gerida por technocratas sob vigilância internacional. No entanto, essa estratégia é um terreno explosivo e pode gerar um tumulto político no Oriente Médio. No cenário israelense, as forças ultraconservadoras veem tal passo como uma capitulação. Nos últimos dias, a escalada de tensões no Oriente Médio trouxe à tona debates acalorados sobre a possível reorganização da autoridade em Gaza. A proposta que circula, impulsionada por um ex-primeiro-ministro britânico, sugere que o território seria administrado por technocratas sob supervisão internacional, rompendo com o controle de Israel e do Hamas. Porém, se essa ideia se concretizar, um imenso tumulto político pode se formar, pois os ultradireitistas em Israel considerariam essa movimentação uma capitulação inaceitável. A decisão de retirar tropas israelenses e desistir das anexações é vista como uma traição. O primeiro-ministro Netanyahu se encontra em uma situação crítica, pois qualquer posicionamento pode resultar em uma divisão interna que pode ameaçar seu poder. Concordar com a proposta significa correr o risco de perder a liderança, enquanto rejeitá-la pode levar a uma crescente pressão internacional, onde cada aparição é acompanhada por denúncias de ações criminosas. Enquanto isso, o Hamas não está disposto a depor as armas oficialmente, mas seus líderes insinuam que podem aceitar a ideia de uma administração temporária por parte de technocratas, desde que haja garantias de anistia e assistência humanitária para seus integrantes. Essa possibilidade de divisão interna pode gerar dois grupos, aqueles que abraçam a ideia e os que preferem se refugiar na clandestinidade, continuando a luta. Assim, o projeto de paz do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se apresenta não como uma ponte para a estabilidade, mas, potencialmente, como uma nova fonte de conflito. Na cena internacional, a Ucrânia ressurge como um jogador fundamental. O presidente Zelensky menciona um novo gatilho que pode alterar o rumo da guerra, se referindo a mísseis de cruzeiro Tomahawk. Com um alcance que supera 2.000 quilômetros, esses mísseis representam uma séria ameaça para Moscou, atingindo não apenas a capital, mas também centros industriais e bases navais russas. Trump se mostra cauteloso ao discutir três cenários para o futuro do conflito. O primeiro envolve a neutralização do conflito, mantendo a linha de frente, mas sem fornecer armamentos de longo alcance. O segundo sugere uma transferência limitada, com ataques restritos às regiões frontais. O terceiro, que se revela o mais arriscado, seria o apoio irrestrito da Armada, permitindo ataques em qualquer local. Importante ressaltar que a Europa, diante desse cenário, não busca provas, mas sim justificativas para agir. A incerteza permeia a situação. O presidente bielorrusso, Lukashenko, alerta que, caso a Ucrânia obtenha os mísseis Tomahawk, os ataques a Kiev se tornarão inevitáveis. 1,312 graus dia da guerra continua a ser marcado por intensos confrontos. As forças russas reivindicam a captura de cidades e bombardearam depósitos na região de Kherson, enquanto a Ucrânia responde com drones que atacam alvos em várias regiões russas. A guerra se mostra um jogo de esgotamento, refletindo que ambas as partes ainda possuem recursos. A linha entre a guerra e a construção da paz se torna ainda mais tênue, enquanto o mundo observa de perto. Em meio a essa complexidade, a preocupação com a escalada de conflitos se intensifica. O quadro é sombrio e uma decisão, talvez inesperada, pode transformar o curso da história. Com o conflito em ebulição, como será que o futuro se desenrolará? Após uma intensa batalha, a situação na Ucrânia e na Rússia permanece crítica, com um cenário de exaustão em ambas as frentes. A Rússia alega ter derrubado dezenas de drones ucranianos, enquanto a Ucrânia afirma ter destruído cerca de 100 drones russos. Essa guerra prolongada mostra que os recursos de ambos os lados ainda estão longe de se esgotarem. No panorama econômico, os Estados Unidos ultrapassam a marca de 120% do PIB em relação à dívida pública, e a Europa segue um caminho similar. Com a França e a Itália unindo forças com a Grécia, a Alemanha também parece abandonar sua prudência anterior ao começar a tomar empréstimos novamente. O Fundo Monetário Internacional adverte que a manutenção da dívida se tornará insustentável sem intervenções drásticas. Se a confiança dos investidores nas obrigações de países desenvolvidos se evaporar, a estrutura financeira global pode desabar, levando a um colapso bancário e a um impacto devastador nas pensões e programas sociais.
Diante desses acontecimentos históricos, recordamos que, há alguns anos, a Grã-Bretanha passou por uma crise financeira que devastou seu mercado de obrigações em questão de dias, forçando a primeira-ministra a renunciar. Agora, corremos o risco de que essa crise econômica afete todo o bloco ocidental. A pirâmide da dívida se transforma em uma ameaça global, e um eventual colapso poderá ser mais destrutivo do que qualquer conflito armado já visto. Enquanto isso, Belgorod mergulha na escuridão, e a Ucrânia emite alertas sobre possíveis apagões. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a promover o uso de mísseis de longo alcance, como os Tomahawk, como um novo divisor de águas. Ao mesmo tempo, a Hungria se mostra alarmada com rumores de provocações. O fronte continua a arder, e uma bomba de dívida tica cada vez mais alto. O mundo se encontra à beira de uma nova escalada. A decisão de uma única pessoa pode alterar o destino de um conflito já tão complexo. Hoje, Trump se posiciona contra, mas e amanhã? Se a Ucrânia receber os Tomahawk, poderá ser a linha que não pode ser cruzada. Estamos prontos para correr esse risco e abrir as portas para uma nova era de conflitos globais, ou esse passo se tornará fatal? Preparem-se, pois um simples movimento poderá provocar uma reviravolta majúscula.